Estamos chegando, muito bom dia para você. Estamos chegando com o nosso Pingado Podcast nesta quarta-feira, dia 3 de dezembro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso querido podcast. Um abraço para você. Olha, eu desejo que esses dias sejam tão bons quanto ontem, né? Dia mais ameno, sem tanto calor aqui na nossa região. Vamos saber quais são os destaques desta edição do Pingado. Tem criminoso abrindo conta bancária em nome das pessoas e o Banco Central lançou uma ferramenta para impedir isso. Hoje você vai saber como ativar o BC Protege Mais. CPI do lixo termina em crise e presidente renuncia após discordar de relatório final. O governo do Piauí vetou um projeto de lei que criava alternativas para o pagamento de contas de energia, água e esgotos no Piauí por meio de cartão de débito ou débito para evitar o corte do serviço. O veto do governador gerou indignação dos deputados da base do próprio governo na Assembleia Legislativa. Quase 1.000 ex-trabalhadores que prestavam serviço de limpeza pública em Teresina ainda não receberam pagamento de verbas rescisórias, que são os saldos de salário, aviso prévio, férias e outros direitos, por parte do consórcio Recicle Aurora, que atuou na limpeza urbana da capital. Segundo os trabalhadores, a prefeitura pagou as empresas, mas os empresários sumiram com o dinheiro. Defesa Civil vai fiscalizar móveis e brinquedos em escolas após sanção da Lei Alice. Nem todo produto brasileiro foi beneficiado pelo fim do tarifaço nos Estados Unidos. O mel, que sustenta várias famílias aqui no Piauí, segue sendo taxado. A gente te conta o que falta para essa tarifa cair. O Pingado, seu café com notícia desta quarta-feira, começa agora. Um oferecimento Clínica Gastros, 45 Burger e Clínica da Doutora Stephanie Aragão. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. Olha, o prefeito Silvio Mendes deu 2 notícias que devem animar os servidores municipais neste fim de ano. A primeira é o adiantamento do salário. Todo mundo vai receber no dia 23 de dezembro, bem na véspera do Natal. Segundo o Silvio, a folha já está garantida e a gestão fecha o ano no azul, sem dívidas. A ideia é que o pessoal tenha mais tranquilidade para organizar as festas, comprar presentes ou até viajar. E como o Natal e o Ano Novo caem numa quinta-feira, a prefeitura decidiu emendar. Foi decretado ponto facultativo nas sextas seguintes, dias 26 de dezembro e 2 de janeiro. Ou seja, 2 feriadões seguidos para os servidores. Só os serviços essenciais continuam funcionando normalmente, como sempre. A CPI do lixo terminou do jeito que começou, em meio à confusão. Os vereadores não se entenderam na hora de fechar o relatório final e a crise ficou tão grande que o presidente da comissão, Fernando Lima, renunciou ao cargo ontem cedo. A votação do relatório tinha acontecido internamente na semana passada e já mostrava que o clima não era dos melhores. Dos 5 membros da CPI, 4 aprovaram o texto apresentado pelo relator, o vereador Deolindo Moura. Fernando Lima foi o único voto contrário. Depois da sessão na Câmara, ele falou com a imprensa e criticou o documento. Diz que não concorda com as conclusões e que a condução final dos trabalhos deixou ele completamente insatisfeito. A renúncia de Fernando Lima aumenta a polêmica em uma CPI que já vinha marcada por atritos e muita disputa interna. O relatório segue adiante, mas um desgaste evidente entre os próprios integrantes da comissão e sem o presidente que iniciou o processo. Hoje eu quero te atualizar sobre uma ferramenta importante lançada pelo Banco Central e que pode evitar dor de cabeça para muita gente. É o BC Protege Mais. Sabe aqueles golpes em que o criminoso usa documentos falsificados para abrir contas bancárias no nome das vítimas?
Pois é, isso acontece todos os dias. E tem gente descobrindo só depois, quando já tem uma dívida, movimentação suspeita ou até fraude associada ao CPF. O BC Protege Mais chega justamente para impedir que isso aconteça. Com ele você pode bloquear qualquer tentativa de abrir conta corrente ou poupança usando o seu CPF, mesmo que alguém tente usar documento falso. E ainda evita que golpistas incluam você como sócio, representante ou responsável em contas de terceiros. Um truque, infelizmente, muito usado em fraudes financeiras. É uma camada de proteção a mais, simples de ativar, de graça e oficial do Banco Central. O que é que o BC Protege Mais faz? Ele bloqueia a abertura de novas contas, poupança e impede a inclusão fraudulenta do seu nome em contas de outras pessoas. Como é que ativa ele? Você tem que acessar esse endereço, bc.gov.br/meubc. Num país onde os golpes evoluem rápido, essa atitude simples já te coloca vários passos à frente dos criminosos. Portanto, se proteja e ative o BC Protege Mais. E claro, compartilhe essa informação para evitar que um amigo seu, por exemplo, caia nesse golpe. Vamos agora com o recado da 45 Burger, eleita uma das 100 melhores hamburguerias do Brasil, que segue escrevendo uma história de sucesso no serviço de alimentação. Agora a marca cresce ainda mais com a chegada da 45 Pizza, trazendo a mesma qualidade e experiência que fizeram da 45 uma referência. A nova unidade na Morada do Sol já está de portas abertas, um espaço pensado para toda a família, com brinquedoteca, ambiente climatizado e área para eventos, que promete ser um novo ponto de encontro em Teresina. Eu tô falando da... 45 Isso. E 45 pizza. Isso. Tá vendo? As pessoas sabem, as crianças estão aprendendo com o Pingado. Pingado, com Felipe Pereira. Gente, olha, a doutora Stephanie Aragão é médica dermatologista com atuação em São Paulo e Teresina. Ela trabalha tanto na área clínica quanto na estética, tratando doenças de pele, prevenindo câncer e reforçando a importância da dermatologia integrativa, que une saúde e beleza, valorizando a autoestima dos pacientes. Doutora Stephanie Aragão é referência em cuidado com a pele. Siga ela no Instagram, no @dra.Stephanie Aragão. Stephanie dela com PH e Y. Você ligado com a gente. Pingado com Felipe Pereira. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, do PT, vetou um projeto de lei enviado pela Assembleia Legislativa que previa a criação de alternativas para pagamento de contas de energia, água e esgotos no Piauí por meio de cartão de débito ou Pix e, assim, evitando o corte do serviço por parte dos prestadores de serviço. Mas vamos entender aqui como é na prática. O que os deputados queriam com o projeto é que na hora que a empresa chegasse na casa do consumidor para realizar o corte por falta de pagamento, a empresa ficasse obrigada a dar a oportunidade ao consumidor de pagar na hora, via cartão de débito ou Pix, e assim evitando o corte. Só que, segundo os próprios deputados, o governador teria justificado o veto alegando que a lei contrariava o interesse público e que tal lei seria competência da União. O projeto é de autoria do deputado Marcos Vinícius Calume, do PT, mas não só ele, como outros parlamentares da própria base e do mesmo partido do governador criticaram o veto de Rafael. A crítica mais acalorada foi do deputado Franzé Silva, do PT, que subiu na tribuna da Alep ontem e disse que a assessoria do governador precisa respeitar a Assembleia Legislativa. Isso é inconcebível. É como se essa casa não pudesse legislar. Então, a gente tem que, a partir de um critério, e esse critério precisa chegar no Executivo. Eu sou da base do governador Rafael Fonteles, faço questão de estar sempre nessa casa, defendendo o nosso projeto. Mas a assessoria do governador Rafael Fonteles precisa respeitar o Legislativo. E é por isso que eu peço a derrubada do veto. Muito obrigado pelo desejo. Apesar de todas as críticas, o veto do governador foi mantido
ao projeto de lei. Para que a decisão do governador fosse derrubada, seriam necessários 16 votos dos parlamentares. Só que 11 apenas votaram a favor da derrubada do veto e a manutenção da lei. O tarifaço dos Estados Unidos ainda não terminou para todo mundo. Aqui no Piauí, por exemplo, isso significa preocupação, especialmente para muitos dos produtores de mel, que é um dos produtos mais importantes na nossa pauta de exportação. Nas últimas semanas, o governo americano anunciou 2 decisões que aliviaram tarifas sobre centenas de produtos estrangeiros. A primeira, dia 14, retirou uma tarifa recíproca de 10% sobre alimentos. A segunda, agora no dia 20, suspendeu a sobretaxa de 40% para mais de 200 produtos brasileiros. Só que o mel ficou de fora, assim como a uva, os pescados e o café solúvel. Esses produtos continuam sendo taxados em 50% na entrada dos Estados Unidos. E no caso do mel, ainda existe uma tarifa adicional de 8%, que já era cobrada antes do tarifaço. Ou seja, para entrar no mercado americano, o mel brasileiro está pagando quase 60% de imposto. As negociações continuam, mas a situação é preocupante. Foi o que disse Renato Azevedo, presidente da Associação Brasileira de Exportadores de Mel. E quem sente isso na pele é o produtor. O Citônio Dantas, diretor da Casa AP, Central de Cooperativas Apícolas do Semiárido, sediada em Picos, aqui no Piauí, explicou que o setor já sabe que o impacto virá. Ele disse que os americanos devem continuar comprando, mas com a queda no preço, isso é certo, só não sabemos de quanto. Foi o que ele disse. E o problema não é só agora, não. Todos os contratos com os Estados Unidos estão garantidos só até dezembro de 2025. Era para as renovações já estarem acontecendo, mas até agora nada concreto. Eles dizem que vão continuar, mas não temos confirmação. Foi o que disse o Citônio. Para entender o tamanho do impacto, vamos lá. Os Estados Unidos compraram quase 80% de todo o mel exportado pelo Brasil no ano passado, segundo a Agrostat, ou seja, se os Estados Unidos freiam, o setor inteiro sente. E por que a demora? Porque a revisão das tarifas depende de negociações bilaterais. O governo brasileiro está pressionando, mas o governo americano faz as liberações em blocos, com análises econômicas e políticas específicas para cada produto. O mel, assim como uva, café solúvel e pescados, ainda não entrou na lista de exceções técnicas consideradas prioritárias pelos Estados Unidos. E olha, a Defesa Civil de Teresina será responsável por fiscalizar móveis, brinquedos e equipamentos utilizados por crianças em escolas na capital. A medida cumpre a Lei Alice, sancionada pelo prefeito Silvio Mendes, que cria regras de segurança para evitar acidentes dentro das unidades de ensino. A nova legislação, como a gente ontem até explicou, determina que todo mobiliário e estruturas de uso infantil estejam fixados, estáveis e devidamente testados. A Defesa Civil Municipal vai elaborar o cronograma, visitar as escolas e emitir orientações técnicas quando forem identificados riscos. O trabalho deverá ser contínuo e vai alcançar tanto instituições públicas quanto privadas. O objetivo é garantir que cada escola esteja adequada às novas exigências e que todas as crianças tenham um ambiente seguro para brincar e aprender. A Lei Alice foi criada após a morte da pequena Alice Brasil, de 4 anos, vítima da queda de um móvel dentro de uma sala de aula no Colégio SEV. A regulamentação estabelece padrões claros de prevenção e reforça a responsabilidade do poder público na proteção da infância em espaços educativos. Agora o projeto começa a tramitar no Legislativo, onde vai passar pelas comissões antes de ser votado no plenário. E a Clínica Gastros completa 20 anos de história e conquista a ONA 3, o nível máximo de excelência em saúde no Brasil. Isso significa a tranquilidade de que a sua saúde está amparada pelo mais alto padrão de qualidade. Clínica Gastros, cuidado que acolhe, excelência que resolve. Pingado com Felipe Pereira.
Olha essa história, gente. Cerca de 980 ex-funcionários das empresas do consórcio Recicle e Aurora, que prestavam um serviço de limpeza urbana em Teresina, ainda não receberam as rescisões trabalhistas referentes ao tempo de serviço prestado à empresa. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados, Jonatas Miranda, a prefeitura já pagou os valores devidos à empresa e uma decisão do TRT aqui do Piauí determinou no último dia 27 de novembro que a empresa pagasse os valores devidos aos ex-funcionários. Só que a empresa só teria feito o pagamento de 20 funcionários. Depois, sumiu. Ao todo, foram depositados na conta da empresa R$ 2.600.000, mas a dívida com os trabalhadores, segundo o sindicato, já ultrapassa R$ 6 milhões. Alguns trabalhadores foram reaproveitados, né? Mas a maioria foi reaproveitada pela nova empresa que está aqui fazendo a coleta de lixo, que é a Vox, né? Na coleta de lixo não, perdão, ele está fazendo a capina, que é a Vox. A outra parte não foi reaproveitada e aí essa é que está mais sofrendo, né? Que estava dependendo das rescisões aí para poder ter um respiro, e aí está sem receber as rescisões até esse presente momento. A situação desses trabalhadores, é lamentável isso. A gente fica altamente indignado porque não justifica o não pagamento. Se não houvesse dinheiro, mas houve o dinheiro, houve o repasse, eles não estão descumprindo, não é um pedido meu. Eles estão descumprindo, é uma decisão judicial, eles não respeitam nem a justiça. Eles são muito ruins, eles têm má fé. Eles passaram 12 meses aqui em Teresina e 12 meses caixando o trabalhador. Em nota, o TRT da 22ª Região informou que houve um ajuste entre o sindicato e a empresa para a liberação de valores na última quinta-feira referentes à rescisão dos trabalhadores da limpeza pública de Teresina. O juiz Roberto Vanderlei Braga, da 4ª Vara do Trabalho de Teresina, autorizou a liberação, ficando a empresa obrigada a comprovar o cumprimento da obrigação. Até o momento, nem o sindicato nem a empresa notificaram formalmente o TRT Piauí sobre o não pagamento, conforme divulgado pela imprensa. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. Vamos encerrando então o nosso Pingado desta quarta-feira. Encerrando aqui, eu tô até na companhia do meu afilhado, né, Lucas? Gostou? Sim. Olha aí, quem sabe não é um jornalista daqui a um tempo. O Pingado Podcast é um oferecimento da Clínica Gastros, 45 Burger e Clínica da Doutora Stephanie Aragão. Um abraço e até amanhã. Pingado Pingado com Felipe Pereira, o seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo.